A passagem de hoje é Salmos 31, versículos 6 a 14. Vamos ler juntos. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Amém. Vamos compartilhar a palavra sob o título O Senhor é o meu Deus, definindo a direção. Já mencionei antes em um sermão que existem dois tipos de pessoas. Um tipo vive olhando para o relógio. Eles querem chegar ao seu destino o mais rápido possível e fazem disso o objetivo de suas vidas. Ir um passo ou uma hora mais rápido do que os outros. Eu disse que eles pensam que chegar ao seu destino rapidamente é importante. Mas existe um tipo de pessoa completamente diferente. Essa pessoa vive olhando para a bússola. Essa pessoa pensa que a direção é mais importante do que a velocidade. Mais do que ir rápido ou mais rápido do que os outros, eles consideram importante. Estou indo na direção certa hoje? E olhando para os caminhos que percorreram antes, tenho andado na direção certa? Na vida parece que a velocidade é importante, mas não é. Vejo muitas pessoas que tiveram sucesso e foram promovidas rapidamente, mas que não tiveram bons resultados no final. Houve um tempo em que um menino gênio era muito comentado na mídia e recebia muita atenção. Ele era um gênio, tanto que foi para a faculdade na idade em que deveria estar entrando no ensino fundamental. Como essa criança, agora adulta, está vivendo? Ele já se tornou um pesquisador de renome mundial, um doutor famoso, um professor famoso, uma pessoa assim? Não. Ele mal conseguiu se formar na faculdade depois de muitos anos, e, depois disso, não conseguiu passar por nenhum outro curso devido a acusações de plágio, etc., e ainda está parado. Ir rápido não é um problema tão importante quando se vive uma vida longa. Se você só pensar na velocidade e for na direção errada, não só ficará mais lento, como até mesmo poderá nunca chegar ao seu destino. O texto de hoje é o cântico de um orador que decidiu seu coração. Este mundo torna muito difícil tomar decisões. Há muitos casos em que uma mente decidida é perturbada, ou uma mente decidida é confundida. O salmista de hoje está orando para superar todas essas tentações e seguindo em frente, orando. Eu vou definir a direção. Eu vou definir a direção completamente. Vamos ler juntos o versículo 6. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Amém. O orador definiu a direção de sua vida desta forma. Ele decidiu odiar aqueles que adoram vaidades enganosas. Não invejá-los, não invejar ir rápido como as pessoas do mundo, mas odiá-los. E o orador decidiu confiar apenas no Senhor e se comprometeu a viver assim, definindo a direção de sua vida. Se você definir uma direção assim, não haverá dificuldades ou problemas? Não. Pelo contrário, no momento em que você decide seguir o caminho certo, muitas tentações surgem e muitos adversários surgem. Há pessoas que dizem, só você está certo, só você é limpo. E o mundo não deixa o povo de Deus em paz. Às vezes, todos os tipos de ridículo e acusações infundadas são dirigidos a eles.
Isso ocorre porque eles se recusaram a estar do lado do mundo injusto e escuro e decidiram viver ao contrário. Jesus também disse a seus discípulos em sua mensagem da última ceia. Vou ler João 15, 18, 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Amém. Não pertencemos ao mundo. Pertencemos a Deus. Portanto, o mundo nos odeia. O orador também está passando por um sofrimento muito grave por causa desse trabalho de estar do lado de Deus, do lado da justiça. No versículo 9, ele confessa: estou em angústia. E diz que seus olhos, alma e corpo foram consumidos de tristeza por causa de sua preocupação. Embora seus olhos, alma e corpo tenham sido consumidos, ele confessa que sua direção não está confusa. No versículo 11, ele confessa que foi insultado por causa de todos os seus inimigos e que sofreu ainda mais com seus vizinhos. A palavra insultado aqui tem o significado de ridículo, escárnio e desprezo. Portanto, está falando da situação do orador sendo ridicularizado por causa de sua fé em Deus e sendo zombado e desprezado por ter definido sua direção para Deus. Por causa disso, o espírito e o corpo do orador ficaram exaustos, e ao ver essa aparência exausta, seus amigos se surpreenderam e, às vezes, as pessoas que ele encontrava na rua fugiam dele, disse o orador, relembrando o passado. No versículo 12, como o orador está comparando sua situação e orando, ele diz: sou como um vaso quebrado, e lamenta que ninguém olhe para ele, e que ele já se tornou uma existência esquecida. Viver definindo uma direção e viver mantendo a fé em Deus não é uma tarefa fácil. Há pessoas que criticam e pessoas que se opõem a você, e por causa desses oponentes, você pode sofrer um sério dano espiritual e físico. Como o salmista de hoje, você pode sofrer ferimentos graves, ferimentos no corpo e na mente. Então, como devemos responder? As pessoas comuns provavelmente tentarão mudar de direção quando essa crise surgir. Eles procurarão por outra direção e tentarão encontrar um caminho fácil. Mas o salmista de hoje não faz isso. Vamos ler juntos o versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Amém. Aqui o orador está fazendo uma confissão maravilhosa. O salmista promete que não mudará de direção. Ele está dizendo uma direção clara. Eu confiarei em ti. E ele está confessando: tu és o meu Deus. Ele está declarando corajosamente ao mundo que seguirá apenas o Senhor, que é seu Deus, como fez antes, como faz agora e como fará no futuro. Há uma expressão muito importante no versículo 14. Essa expressão é mas. Antes de explicar o mas, o versículo 14 é tão bonito quando lido em hebraico. Vou ler para vocês em hebraico. Va'ani alaika batashti Adonai amarti Elohai ata. Amém. Este versículo 14 começa com Va'ani, eu, e termina com ata, você. Esta frase começa com eu e termina com você. Nesta frase, podemos ver que minha direção está voltada para você, apenas para nosso Senhor. Eu estou indo em sua direção. Eu estou indo em sua direção. Esta frase, que começa comigo e termina com você, parece nos dizer que a direção de nossas vidas deve ser assim, em sua direção, em direção ao ponto final, em direção ao nosso Deus. Esta é a nossa direção. Nosso Deus é que deve ser imutável. Minha direção. Nossa direção. Acredito que isso deve ser nossa confissão. O salmista foi muito tentado a mudar de direção enquanto experimentava dificuldades e provações. Se eu apenas fingir não saber, se eu apenas fechar meus olhos uma vez, não seria mais fácil? Pelo menos eu não poderia evitar essa provação. Ele provavelmente pensou nisso dezenas ou centenas de vezes. No entanto, o orador decide assim: Mas eu não vou evitar a preocupação, mas apenas me refugiar em Deus. Mas eu não vou confiar nas pessoas, mas apenas em Deus.
mas eu vou seguir você, meu Deus. A decisão do salmista é exatamente esta. Abençoo em nome do Senhor para que esta decisão se torne a nossa decisão nesta manhã. Amados santos Vani, mas eu. Vamos nos lembrar desta palavra hoje. Não apenas seguir o caminho que as pessoas estão seguindo, mas mesmo que todos estejam indo na direção oposta a Deus, mas eu caminharei em direção a Deus. Eu seguirei a Deus. Vamos decidir viver assim. Mesmo que as pessoas nos machuquem com ciúme e inveja, e mesmo que eu me torne uma existência esquecida, como um vaso quebrado, mas eu confiarei em Deus. Vamos nos comprometer a viver assim. Vamos tomar esta confissão como a direção de nossas vidas e viver. Vamos viver sem comprometer o mundo com esta fé. Não ir rápido, mas seguir o caminho certo que agrada a Deus. Vamos tomar isso como o objetivo de nossas vidas, a direção de nossas vidas, e, mesmo que esse caminho seja difícil e árduo, mesmo que não haja riqueza e fama neste mundo, e nenhum elogio das pessoas deste mundo, mas eu seguirei apenas o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Abençoo em nome do Senhor para que você viva vitoriosamente com esta decisão e confissão.